Queremos agradecer a Deus outra vez por estar começando outro vídeo com um programa, com material, um tema muito importante para a nossa salvação. Queremos dar as boas-vindas a você que nos está acompanhando em esse canal de televisão, em essa página de internet, ou rede social, ou DVD. Esse material está sendo gravado e queremos dizer que nós estamos muito contentes de poder estar trazendo essa luz tão preciosa que é a Palavra de Deus. E sempre que abrimos a Bíblia, nós pedimos a bênção do Senhor. Oremos. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela Tua Palavra. Abençoa-nos nessa hora de estudo, Senhor, de meditação. Abre a nossa mente, o nosso coração, e que o Espírito Santo seja o nosso professor, o nosso mestre, e que nos ilumine a mente, a alma, o coração. Perdoa a nossa rebelião, o nosso pecado, e ajuda-nos, Senhor, a sermos obedientes e buscar a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Abençoa meus irmãos, a Tua igreja, Teu povo, a Tua obra. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Outra vez, meu querido irmão, que Deus te abençoe muito e que a luz do Espírito Santo possa iluminar o nosso coração ao abrir a Palavra de Deus nesta hora. Nós estamos trazendo uma série de temas sobre a verdade presente e queremos dizer de que Deus quer iluminar a todas as pessoas, assim que não estamos com a pretensão de que somos a única estrela brilhando, e ao revés, nós somos pecadores todos. Deus é santo, Deus é o Salvador, mas Deus deu uma luz que é para a santificação do seu povo, e esse é o nosso trabalho, pregar a palavra do Senhor. Queremos também dizer que estamos preparando bastante material de obra médica missionária e obra de reforma para a saúde, junto com a obra de profecia, para que possamos entender claramente de onde nós viemos, onde estamos e para onde vamos. Estamos estudando especificamente as profecias de Daniel e as profecias de Apocalipse. Como lemos no livro Eventos dos Últimos Dias, a serva do Senhor reclama que devemos, como povo de Deus nesta hora, estudar especificamente Daniel e Apocalipse. Especificamente Daniel e Apocalipse. E menciona claramente que a palavra de Deus tem muitas preciosas verdades, mas o que o rebanho necessita agora é a verdade presente. A verdade presente está contida na doutrina do santuário, na doutrina do juiz investigador, na doutrina dos 3 anjos e especificamente, meu querido irmão, dando ênfase na lei de Deus, que é a norma da justiça divina. Por isso que nós encontramos muitos textos bíblicos que nos ajudam a entender esse tema de hoje. É um tema que é controversial, controvertido, um tema de polêmica, e poucos pregadores, ministros, evangelistas estão colocando esse tema na mesa. Por isso nós queremos estudá-lo de maneira sistemática, com oração, com humildade, para que nós possamos meditar na nossa preparação. Quando nós estudamos esse livro, a Bíblia, nós encontramos aqui textos muito diretos a respeito do tema de hoje, que é a perfeição do remanescente. A perfeição do remanescente. E, meu querido irmão, então nós encontramos hoje que nós devemos caminhar para a vitória, para buscar essa perfeição. Então nós queremos ler alguns textos bíblicos, e o primeiro texto bíblico que nós queremos meditar é o que nós encontramos em Daniel 8,14, um versículo muito conhecido, e nós temos lido várias vezes Daniel capítulo 8, versículo 14, que nós sempre mencionamos já de memória, porque é um texto muito conhecido de todos nós. Até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Quando nós mencionamos este texto bíblico, encontramos que é a chave do livro de Daniel, é o que foi selado, que foi guardado para o tempo do fim e que deveria ser aberto, conforme menciona lá no livro de Apocalipse, capítulo 10, quando diz assim que foi visto um livrinho aberto, e ele estava fechado. E agora, meu querido irmão, esse livro tem que ser aberto, mas não a parte histórica de Daniel,
É a parte profética, a parte da visão que ele ouve o número até 2.300 tardes e manhãs e o santuário vai ser purificado. Claro que entendemos, conforme Daniel capítulo 9, que o santuário vai ser o santuário celestial pelos méritos da cruz do Calvário. Mas no mesmo momento, no mesmo tempo, na terra, também deve ser purificado o santuário, que é o templo do Espírito Santo. E esses temas que estamos colocando é justamente para que nós possamos entender a obra agora de purificação que deve ser levada a cabo pelo povo remanescente na última hora. Por isso, meu irmão, nós encontramos tantos textos que estamos lendo cada momento aqui, como o segunda carta de Coríntios, no capítulo 7, e que diz assim, São Paulo, segunda carta de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, diz assim, segunda de Coríntios, capítulo 7, versículo 1, e disse claramente aqui o apóstolo São Paulo, ora, amados, visto que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a impureza, tanto da carne, do corpo, não? Como também do espírito, aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Então, meu querido irmão, nós fomos chamados à perfeição, à purificação. Nós somos chamados agora a limpar-nos de toda contaminação, de toda impureza da carne, quer dizer, do corpo, e do espírito. E nós estamos colocando bastante material sobre a reforma pró-saúde, a importância de limpar o fígado, de limpar os rins, de limpar o sangue, de limpar o cólon, muito importante isso. Mas o tema de hoje é a perfeição espiritual completa, a perfeição holística de todas as áreas. E isso não pode ser levado a cabo pelo poder humano. Isso tem que ser levado a cabo em uma combinação do poder humano com o poder divino. Porque existe o perigo de que nós, como os judeus, intentemos alcançar a perfeição pela força humana. E como disse Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito. Então o Espírito Santo tem que desenvolver em nós agora uma obra de purificação, de limpeza, de perfeição. E por isso que nós devemos então conjugar o poder divino com o esforço humano. E essa é a nossa parte, entender que nós devemos dar a permissão, nós devemos dar o controle da nossa vida a Deus para desenvolver em nós esta capacidade de chegar à perfeição. Glória a Deus que nós podemos entender isso. O livro de Romanos deixa bem claro, Romanos capítulo 8, deixa bem claro, e aqui muitas pessoas tropeçam nesse texto bíblico. Disse assim, capítulo 8, versículo de 1 até o versículo 4, vamos ler. Diz assim, Romanos 8:1, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Versículo 2, porque a lei do Espírito da vida, em Cristo Jesus, livrou-me da lei do pecado e da morte. Agora o versículo 3 vai dizer algo interessante, diz, pois o que era impossível à lei, visto que está enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Para quê? Versículo 4, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. São Paulo está mencionando muito claro que nós, seres humanos, não podemos guardar a lei de Deus. Ele menciona no mesmo livro que a lei é santa, justa e boa. E nós, seres humanos, somos pecadores, seres caídos, seres em rebelião. Então, um ser caído em pecado não pode guardar uma lei que é espiritual, santa e boa, perfeita. Então, agora, Jesus veio em semelhança de carne, de São Paulo em Romanos 8, para condenar na carne o pecado.
Quer dizer que Jesus agora quer dar-nos poder, quer transformar-nos de seres carnais em seres espirituais. Agora então, é impossível um ser espiritual, um ser transformado, andar em rebelião contra a lei de Deus. Então antes, quando estava no mundo e no pecado, era impossível guardar a lei. Bebia, fumava, mentia, adulterava. Mas agora que venho a Cristo, Jesus me dá um coração espiritual e é impossível agora que eu siga transgredindo a lei de Deus, porque agora em Cristo eu tenho que ter um caráter santo, puro e perfeito. E eu mencionei 3 palavras: santo, puro e perfeito. E eu sei que esta hora é muito curta para que eu pudesse colocar as 3 palavras biblicamente para ser estudada. Mas vamos dar uma olhada em alguns textos. Eu tenho aqui Levíticos, capítulo 11, versículo 44. Levíticos, capítulo 11, e o versículo 44. Esse capítulo é o capítulo das carnes limpas e sujas ou imundas. Animais limpos e imundos. Versículo 44. Diz assim: Eu sou o Senhor vosso Deus, Levíticos 11, 44. Eu sou o Senhor vosso Deus. Consagrai-vos e sede santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis com nenhuma criatura que se arrastra sobre a terra. Então, por que devemos cuidar do corpo, não comer comidas imundas? Porque Deus é santo e nós devemos ser santos. Se você regressa um capítulo comigo, e no livro de Levítico 10, versículo 10, está falando de Nadab e Abiú, que foram mortos pelo Senhor. Eles eram intemperantes, beberam e tomaram álcool. Versículo 9 diz claramente isso. E então Deus diz assim: não beberás vinho nem bebida forte. Versículo 10, para que possais discernir entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo. Por que devemos ser temperantes, não tomar álcool e não comer comidas impróprias, comidas imundas? Porque Deus é santo e quer que sejamos santos. Porque Ele quer que tenhamos discernimento. E o que faltou em Nadab e Abiú, e por isso tiveram que ser destruídos. Por isso, meu querido irmão, sinto muita tristeza no meu coração que poucos pastores e pregadores, evangelistas estão pregando esta mensagem de reforma para a saúde, e um dia, diz a serva do Senhor, no juízo nós nos daremos conta, mas aí agora eu colocaria uma observação, tarde demais, da importância da reforma para a saúde. Ela usa essas palavras. Um dia no juízo ela usa essas palavras. Daremos conta da importância da reforma para a saúde. Mas aí vai ser muito tarde. Então nós vimos, como diz o livro de Levíticos, pois também encontramos em 1 de Pedro 1,16, as mesmas palavras. E aí diz a palavra de Deus assim, 1 de Pedro 1,16, pois está escrito, 1 de Pedro 1,16, sede santos, porque eu sou santo. Quer dizer que o Antigo Testamento põe uma base que vai ser retificada, confirmada no Novo Testamento. Deus é santo na esfera dele, Deus tem uma santidade absoluta, pureza completa, e nós, na nossa condição caída, devemos também alcançar essa meta, ser santo. Por isso São Paulo, em Efésios capítulo 5, escreve algo muito importante no contexto, e eu tenho pouco tempo para ler tantos textos maravilhosos, que diz assim, capítulo 5, Efésios 5:25, vós, maridos, amai a vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para, versículo 26, para a santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga,
nem coisa semelhante, mas santa, uma igreja santa e irrepreensível. E quando nós lemos essa palavra, é pesada, muito profunda, uma igreja pura, santa e irrepreensível. E se vamos à primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique completamente. E que seria isso completamente? E todo o vosso espírito, alma e corpo, olha, escuta, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados. De que maneira? Irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero crer que já ficou muito claro de que Deus está na perspectiva, esperando que essa igreja do tempo do fim, agora, seja a igreja dos seus sonhos, uma igreja santa, pura e perfeita. A primeira palavra já vimos com riqueza de detalhes que a igreja tem que ser santa, e santo quer dizer apartado, por isso guardar o sábado é o primeiro conceito de santidade, ainda que o casamento também, que foi realizado no dia viernes, no dia de sexta-feira, na criação, também era algo santo, porque São Paulo menciona em Hebreus que o casamento, que o matrimônio deve ser sem mácula, quer dizer, deve ser santo também. Assim que temos 3 instituições edênicas, que é o casamento, temos a reforma para a saúde, ou a dieta original, e temos também o sábado. Você vai dizer assim, a dieta original, ou alimentação, não é uma instituição. Eu entendo que não é uma instituição, mas é uma base de santificação. Por isso, meu querido irmão, eu estou colocando esse plano, começando com a reforma para a saúde, que nos ajuda a ter uma mente limpa ou lúcida para a fazer diferenciação, como dizem no livro de Ezequiel, sobre o certo e o correto, o santo e o profano. Por isso nós hoje estamos ensinando a importância de manter o lóbulo frontal de maneira lúcida. Mas vamos à segunda palavra, que é a palavra pura. Essa palavra pureza é uma palavra muito usada, eu não tenho tempo aqui de estudar muito esse tema, mas eu vou na primeira carta de João, primeira de São João, capítulo 3, versículo 3, está um pouquinho antes de Apocalipse, 1 de João 3:3, diz assim: e todo o que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então essa esperança da vinda de Jesus, do reino dos céus, de habitar na Nova Jerusalém, é uma esperança muito grande, é chamada a bendita esperança. E diz aqui São João agora, que todo que tem essa esperança se purifica nessa esperança, como ele também se purificou, também nós devemos nos purificar. Ele, que eu estou falando, é Jesus que se purificou por nós, diz o livro de Hebreus, e agora nós nos purificamos por ele. Por isso que menciona que Jesus é um cordeiro santo, imaculado, puro. Não podia ser com defeito, cego, enfermo, coxo, aleijado, não. Tinha que ser um cordeiro perfeito, puro, santo, apartado, santo apartado para uso exclusivo de Deus. E agora a Bíblia menciona que como Jesus foi um cordeiro, também nós devemos ser uma oferta. Nós devemos ser um sacrifício, também puro e santo. Agora a diferença é que Jesus foi um sacrifício morto, ele morreu na cruz por nós. E nós, agora diz a Bíblia, devemos ser um sacrifício, Romanos 12, 1 e 2, um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então ele morreu por nós e nós vivemos por ele, ainda que muitos de nós vamos morrer por ele também. E isso nós vamos estudar num outro tema, lá em Apocalipse capítulo 6, de 9 a 11, e Apocalipse 20, verso 4, quando disse que muitos serão mortos como mártires pelo Senhor e pela verdade. Assim, meu querido irmão, que nós estamos vendo passo a passo quão importante é esse tema, e os pastores não nos ensinaram isso nos anos passados. E agora nós estamos chegando numa hora solene, estamos despreparados para fazer em pouco tempo o que nós não fizemos toda a nossa vida. Eu vou ler um último versículo aqui que eu encontro
no livro de Mateus, capítulo 5, e o versículo 48, é um versículo muito conhecido também, diz assim, muito pequeno, mas muito bonito. Mateus 5, 48, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. É interessante, sede vós perfeitos. Está falando de nós, como é perfeito o nosso Pai que está no céu. Então, meu querido irmão, nós vimos que 3 palavras importantíssimas. Nós vimos que devemos ser santos, devemos ser puros e devemos ser perfeitos. E eu poderia seguir lendo citas e textos, muitos textos bíblicos sobre esta experiência que devemos ter e que nós talvez não desfrutamos dela no passado porque não nos ensinaram. E hoje nós temos que aprender agora, em pouco tempo, toda esta lição que nós estamos comentando. Eu quero ler agora alguns parágrafos desse livro, O Grande Conflito, ou Conflito dos Séculos. Esse livro é um livro especial para mim, porque eu conheci a verdade presente nesse livro, e eu conheci a Bíblia através desse livro. Na página 492 diz assim, claramente aqui, que hoje nós precisamos de uma experiência que ainda não temos. Uma experiência que nós ainda não temos. Página 492 e 493. E vamos ver onde que eu vou começar, porque esse é um parágrafo muito bonito. Aqui temos o capítulo sobre o grande juízo de investigação. Uau, aqui diz assim, bom, vamos começar aqui, o santuário do céu. O santuário do céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Diz respeito a toda alma que vive na terra, sobre a terra. Patenteia-nos o plano da redenção, transportando-nos mesmo até o final do tempo e revelando o desfecho triunfante da controvérsia entre a justiça e o pecado. É isso que eu estou comentando agora nesse tema de hoje. O grande foco, o foco central é a luz que nos foi dada a respeito da justiça do céu, a justiça do santuário, a justiça de Deus e a realidade do pecado. Nós temos que eliminar a realidade do pecado, arrancar de nós mesmos essa natureza carnal, caída, corrupta, e agora permitir que Deus nos vista com essa justiça perfeita da luz do caráter de Cristo, e diz respeito a toda alma que vive sobre a terra. Então é de máxima importância que todos investiguem acuradamente estes assuntos e possam dar resposta a qualquer que lhes peça a razão da esperança que neles há. Então diz assim, meu querido irmão, essa obra do santuário celestial é a obra que nós devemos agora compreender, é a obra que agora nós devemos entender para saber qual é a nossa tarefa, a nossa parte que nos incumbe, no sentido de permitir que Deus nos impute essa justiça que foi ganhada na cruz do Calvário pela morte do nosso Salvador. Por isso diz assim, página 492, o conflito dos séculos. A intercessão de Cristo no santuário celestial em prol do homem é tão essencial ao plano da redenção, como foi a sua morte sobre a cruz. Então hoje nós vemos que muitas pessoas falam bastante sobre a cruz como se fosse tudo, e na realidade não é. A cruz é o começo do trabalho de Jesus de salvar o ser humano. Essa obra dá continuidade no santuário celestial, por isso que nós devemos agora aprender como Jesus vai passar do átrio para o lugar santo e do lugar santo para o lugar santíssimo. E como nós devemos segui-lo nesse processo, em Hebreus 12 diz, nessa maratona, nessa corrida ou carreira cristã, para que nós possamos assim ser transformados e alcançar a vitória
em Cristo Jesus. Então, aqui disse claramente, na página 493, página 493, diz assim, vamos começar na 492 para deixar bem claro, deixa eu ver onde que eu começo. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que as confessa e deixa. Aqui está um ponto importante que nós não damos atenção. Confessar o pecado, a transgressão e deixar o pecado. Alcançará misericórdia. Isso está em Provérbios 28, 13. Se os que escondem e desculpam suas faltas pudessem ver como Satanás exulta sobre eles, como escarnece de Cristo e dos santos anjos, pelo procedimento deles, apressar-se-iam a confessar seus pecados e deixá-los. Esse é o ponto que quero dar ênfase nesse material de hoje, de que nós não podemos agora continuar com o nosso pecado. Nós devemos confessar, aí estão os méritos da cruz, mas nós temos que, pela mediação de Cristo, obter poder para deixar o nosso pecado. E esse é o processo que é a santificação. Disse, por meio dos defeitos de caráter, Satanás trabalha para obter o domínio da mente toda e sabe que se esses defeitos forem acariciados, será bem sucedido. Portanto, está constantemente procurando enganar os seguidores de Cristo com seu fatal sofisma de que lhe é impossível vencer. Esse é o que eu estava tentando no começo dizer, o que os pastores não nos ensinaram, a igreja não nos ensinou, que nós agora não somente podemos vencer, mas nós devemos vencer as nossas limitações, tanto no campo emocional, no campo espiritual e no campo físico. Então, por isso nós agregamos a reforma pró-saúde, o estilo de vida, porque está no pacote completo, e diz claramente que devemos, então, buscar socorro. Vamos seguir lendo, estou lendo a página 493 do Conflito dos Séculos, diz assim, mas Jesus apresenta em seu favor suas mãos feridas, seu corpo moído e declara a todos os que desejam segui-lo, a minha graça te basta. 1 Coríntios 12, 9. E tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Agora escuta isso que vem como resumo do que nós lemos. Diz, ninguém, pois, considere incuráveis os seus defeitos. Deus dará fé e graça para vencê-los. Glória a Deus. É uma promessa, disse, Deus dará fé e graça para vencê-los. E é bíblico, porque nós encontramos em João 1,12, já li tantas vezes esse texto, de que a todos os quantos o receberam como e que são chamados filhos de Deus, ele lhes deu poder para serem feitos filhos de Deus. Então agora, meu querido irmão, diz assim, vivemos hoje no grande dia da expiação, no cerimonial típico, enquanto o sumo sacerdote fazia expiação por Israel, exigia-se de todos que afligissem a alma pelo arrependimento do pecado e pela humilhação perante o Senhor, para que não acontecesse serem extirpados dentre o povo. De igual modo, todos quantos desejem, seja seu nome conservado no livro da vida, devem agora, nos poucos dias de graça que restam, afligir a alma diante de Deus, em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Deve haver um exame de coração profundo e fiel. O espírito leviano e frívolo, alimentado por tantos cristãos professos, deve ser deixado. Há uma luta intensa diante de todos os que desejam subjugar as más tendências que porfiam pelo predomínio. A obra de preparação é uma obra individual. Não somos salvos em grupo. A pureza e a devoção de um não suprirá a falta dessas qualidades em outro. Embora todas as nações devem passar em juízo perante Deus, examinará ele o caso de cada indivíduo com um escrutínio tão íntimo e penetrante como se não houvesse outro ser na terra. Cada um deve ser provado e achado sem mancha ou ruga ou coisa semelhante.
Então, meu querido irmão, minha querida irmã, agora nós vamos encontrar neste capítulo que existe uma obra de juízo. E nesse momento, a coisa mais importante agora é vencer o pecado. Todos nós devemos vencer o pecado. E por que devemos vencer o pecado? Porque pronto, nosso intercessor, o nosso sumo sacerdote, o nosso advogado vai sair do lugar santíssimo e nós não vamos ter mais ajuda divina para vencer e vamos estar debaixo da condenação divina. Então, meu querido irmão, o grande ponto, como diz o livro de São Tiago, Tiago capítulo 2, versículo 10 ao 12, diz que nós vamos ser julgados pela lei da liberdade, a lei moral, a lei de Deus. E se nós vamos ser julgados por essa lei da liberdade, nós então devemos colocar a nossa vida em harmonia com essa lei. E por isso nós pregamos a santificação, que é o que Deus requer do seu povo nessa hora. Então a Bíblia deixa bem claro em Apocalipse capítulo 14, versículo 12, que Deus vai ter um povo que guarda a sua lei. Aqui está a paciência ou a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Esse livro, Conflito dos Séculos, na página 487, diz assim: todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo. Esse é o que nos dá o mérito, é o pagamento. Hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram o perdão aposto ao seu nome nos livros do céu. Tornaram-se eles participantes da justiça de Cristo e, verificando estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus, seus pecados serão riscados e eles próprios havidos por dignos de vida eterna. Então isso é que não nos explicaram no passado. Nos deixaram um espaço vazio que agora tem que ser completado, porque eu vou ler de novo, talvez que você na leitura não pôde agarrar as duas partes que estão vinculadas. Diz assim: a primeira parte é esse grupo que tem o perdão e que é digno da vida eterna, eles reclamaram o sangue de Cristo e, portanto, eles alcançaram a justiça de Deus. Eles alcançaram a demanda da lei, que é a justiça perfeita, mas não no caráter humano, baseado no caráter de Cristo e no sacrifício que ele realizou na cruz. Mas agora tem uma palavrinha, disse, e, não é somente o sangue de Jesus. Agora disse, e, verificando-se estar o seu caráter em harmonia com a lei de Deus. Quer dizer que nós devemos buscar a graça de Cristo e permitir que essa graça nos transforme e agora opere uma transformação em nós para pôr a nossa vida em harmonia com a lei de Deus. E agora os nossos pecados serão, aqui diz assim, riscados e nós vamos ser julgados como dignos da vida eterna. Então uma pergunta, o que é que nos dá direito ao reino dos céus? A nossa força humana, o nosso conhecimento, os nossos diplomas que nós temos na parede? Não, nenhum título, nenhum poder humano pode alcançar esse padrão tão alto, o que nos põe em condições e que nos tira do nível de morte e destruição e nos põe um nível de excelência, é a graça, a justiça de Cristo, mas é uma justiça ativa, não passiva. Ela vai transformar o pecador, que agora vai ter um caráter, aqui disse bem claro, em harmonia com a lei de Deus. Uau, que tremendo esse tema, que profundo! Por isso, meu querido irmão, há uma obra que agora é a obra divina e há uma obra que é a obra humana. E a conjugação e a combinação dessas duas partes vai levar como resultado a salvação do ser pecador, agora em santo. Então, meu querido irmão, o que vai acontecer quando isso seja uma realidade na nossa vida? Esse mesmo livro aqui, o livro Grande Conflito, diz assim na página 617,
É muito bonito esse texto. Esse parágrafo comenta algo interessante. Aqui diz assim, na página 617. Esse capítulo é o último convite divino. Diz assim: a grande obra do Evangelho não terminará, não deverá encerrar-se com menor manifestação do poder de Deus do que a que assinalou o seu início. Então, se foi grande a obra no Pentecostes, maior será agora no nosso tempo, na chuva temporã. Diz assim, eu vou pular um pouco para não ler demais, e diz assim mais embaixo: servos de Deus, com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração, apressar-se-ão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu por milhares de vozes em toda a extensão da terra, será dado advertência. Então agora, se nós pensamos um pouquinho, no passado Deus teve pessoas muito consagradas. Nós lemos a história de Moisés, que quando ele desceu do monte, o povo de Israel dizia: não fala conosco, e Moisés teve que cobrir o rosto, por causa que a glória que refugia do rosto de Moisés era tão forte que assustava os israelitas. E nós encontramos também a pureza, a santificação de Daniel, de José, de João Batista, de tantas pessoas que são exemplos vivos no Antigo Testamento da santificação e também no Novo Testamento. Mas agora aqui eu não estou lendo de uma pessoa, ou duas, ou três. Aqui diz assim: por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dado advertência. O que significa isso? Quer dizer que primeiro um grupo recebe essa luz, essa glória, esse poder, essa capacitação, e agora a terra vai ser iluminada por essas pessoas. E aí diz assim, operar-se-ão prodígios, os doentes serão curados, sinais e maravilhas seguirão aos crentes. E diz assim: assim os habitantes da terra serão levados a decidir-se. Então agora Deus vai ter não uma pessoa, duas, ou uma igrejinha por aqui, ou por lá. Não, aqui diz assim: servos de Deus com o rosto iluminado e a resplandecer de santa consagração. Milhares, muita gente em toda a terra se estará consagrando. Por isso, meu querido irmão, eu me sinto feliz de que vai haver um grupo de pessoas, e talvez seja você um deles, ou eu também, um deles, que vai brilhar de maneira consagrada, completamente decidida a seguir a Cristo, porque esse remanescente são seguidores do Cordeiro. Eles não seguiram igrejas, doutrinas, família, tradição, eles seguem o Cordeiro, e portanto agora eles são especiais. Então, meu querido irmão, essa gente ou esse grupo vai ter um caráter em harmonia com a lei de Deus, vai contemplar tanto a Cristo que serão transformados, como disse 2 Coríntios 3,18, e agora, meu querido irmão, diz a palavra de Deus que eles vencem toda tendência pecaminosa. Escuta isso, página 493, esse mesmo livro, eu estou lendo bastante, Conflito dos Séculos, página 493, diz assim: claramente, meu querido irmão, que nós... essa página já li, perdão. É que eu fiz uma lista de... que vamos vencer todos os defeitos de caráter ou inclinações para o pecado. Então, na página 491, agora sim, agora que eu me encontrei, diz assim: porque hoje nós devemos dar esses temas, porque nós devemos alcançar essa santidade, esse aperfeiçoamento da santificação. Escuta isso. Página 491, eu estava na 493, regressei 2 páginas. Satanás concebe inumeráveis planos para nos ocupar a mente. Satanás quer ocupar a nossa mente. Para quê? Para que ela não se detenha no próprio trabalho com que deveremos estar mais bem familiarizados. O arqui-enganador odeia as grandes verdades que apresentam um sacrifício expiatório e um Deus todo-poderoso, e um todo-poderoso mediador. Sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e da sua verdade. Por isso que nós estamos colocando esse material sobre
a abominação desoladora, porque Satanás está tratando de forçar o mundo a contemplar um Salvador na terra e um santuário na terra. Por isso que agora nós devemos pregar o santuário celestial e a obra do nosso sumo sacerdote para que as pessoas possam contemplá-lo e desviar os olhos desse Salvador que está na terra, ou esse Cristo que vai aparecer na terra, ou desse santuário que está na terra, porque tudo isso é uma falsidade, uma imitação. Então diz aqui mais, sabe que para ele tudo depende de desviar a mente de Jesus e da sua verdade. Os que desejam participar dos benefícios da mediação do Salvador não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de quê? De aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Então a nossa prioridade, o nosso alvo, o nosso propósito maior tem que ser qual? Aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Eu leio muito em espanhol e tenho muitos livros em espanhol. E na língua espanhola, no castelhano, está muito mais claro esse texto que no português. Porque aqui diz assim, os que desejam participar dos benefícios da mediação de Jesus não devem permitir que coisa alguma interfira com seu dever de aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. Está claro, mas eu gostaria de ler em espanhol que está mais claro ainda. Diz assim, no seu dever de aperfeiçoar-se na santificação no temor de Deus. Então, é uma obra de santificar, mas não santificar qualquer coisa, ou a comida, ou o tempo, ainda que tudo isso é importante, mas é a obra de santificar-se na santificação e temor de Deus. Quer dizer, está mais profundo no espanhol, diz assim, agora, as preciosas horas, em vez de serem entregues ao prazer, à ostentação ou ambição de ganho, devem ser dedicadas ao estudo da palavra da verdade, com fervor e oração. Querido irmão, nós vemos agora que existem tantas distrações, tantos entretenimentos, tanto esporte, encontros sociais, tanta coisa que absorve a mente, a tecnologia, o trabalho, ganhar dinheiro. Tudo isso tem que estar num segundo, num terceiro, num quarto plano, porque a prioridade para o remanescente agora é, claramente diz aqui, conhecer a Cristo, seguir a Cristo e conhecer a palavra, a verdade presente. Por isso agora vai falar do santuário celestial, disse o assunto do santuário e do juízo de investigação deve ser claramente compreendido pelo povo de Deus. Todos necessitam para si mesmos de conhecimento sobre a posição e a obra do seu grande sumo sacerdote. Aliás, ser-lhes-á impossível exercerem a fé, que é essencial nesse tempo, ou ocupar-se a posição que Deus lhes deseja confiar. Uau, que tremendo! Essas páginas são demais de preciosas. Então nós temos que estudar agora a doutrina do juízo investigador do santuário celestial para conseguir chegar nessa condição de pureza, de santidade e de perfeição, o qual Deus colocou para o seu povo. E essa obra tem que ser paralela, da mesma maneira como Jesus está purificando o santuário celestial, intentando borrar ou limpar ou riscar nossos pecados na terra. O Espírito Santo está levando a cabo a mesma obra de purificar o corpo, a mente, e que nós possamos alcançar uma vitória completa contra o pecado. Então, meu querido irmão, aqui nós encontramos esse livrinho, Eventos dos Últimos Dias. Esse livro eu tenho ele em espanhol, mas ele deixa bem claro, meu querido irmão, que agora existe uma obra muito grande para o povo de Deus. É a obra de purificação. Esse capítulo, a chuva serôdia, em espanhol chamamos a lluvia tardia. A chuva serôdia é a última chuva, é o derramamento do Espírito Santo. E essa vai ser a única esperança que nós temos. Porque nós não podemos nem nos santificar, e nem tampouco cumprir a obra que Deus nos chamou para fazer,
Pois essa obra tem uma extensão mundial, disse, o Evangelho será pregado a cada língua, nação, tribo, língua e povo. Então nós não temos como fazer isso, nós já estamos mais de 170 anos dando voltas nesse deserto porque não conseguimos alcançar o plano divino e por isso Deus agora vai enviar um reforço que é Apocalipse 18, de 1 a 5, onde que ele vai agora enviar um poder para repetir a mensagem do segundo anjo. Agora, para participar desse movimento final, existem condições, e eu vou na página 196 desse livro Eventos dos Últimos Dias. Então aqui diz assim que se requer uma entrega total. Eu não vou ler toda a página porque é muito material, mas aqui diz assim, no rodapé, no último texto, diz: eu vi que ninguém podia participar do refrigério, quer dizer, do batismo do Espírito Santo para essa hora, a menos que haja vencido todas as tentações e triunfado sobre o orgulho, o egoísmo e o amor ao mundo e toda palavra e obras más. Esse está muito pesado. E eu me pergunto para mim mesmo, quem de nós vamos estar capacitados? Como diz em Joel, em Apocalipse, quem vai habitar com chamas eternas? Quem está preparado para essa hora? Quem vai poder alcançar esse nível de excelência? Meu querido irmão, minha querida irmã, diz aqui que ninguém poderá participar desse batismo do Espírito Santo, a menos que tenha vencido todas as demais tentações, orgulho, egoísmo, mundanismo, materialismo, toda rebelião e pecado. Deus quer que nós vençamos. Por isso, nós temos que estudar a doutrina do santuário, entender o rol, qual que é o plano desse altar de holocausto no átrio, qual que é a razão de ser desse altar de incenso no lugar santo. Tudo isso tem um propósito para levar-nos, os filhos de Deus, a essa vitória que Deus quer nos levar nesse momento. Então diz assim, portanto, devemos aproximar-nos ou acercar-nos mais e mais ao Senhor e buscar anelosamente a preparação necessária que nos habilite para permanecer firme na batalha no dia do Senhor. Querido irmão, querida irmã, agora necessitamos desse poder que é o que vai realizar o querer e o efetuar em nós, como foi no tempo do Pentecostes. E nós vemos que eles se prepararam para receber a primeira chuva, agora me esqueci em português, temporã, a chuva temporã. É que eu falo mais agora em espanhol que português. A chuva temporã. Os discípulos tiveram que tirar as diferenças entre eles, tiveram que confessar seus pecados, tiveram que renunciar ao posto de grandeza que queriam alcançar, um à direita, outro à esquerda, outro melhor e eu melhor. Não, meu querido irmão, agora nós devemos humilhar-nos, nós devemos exaltar a Cristo e o Espírito Santo vai vir com poder. Mas João Batista, em Mateus 3, recorda bem, meu querido irmão, eu batizo com água, mas o que vem depois de mim, está falando de Jesus, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Esse com fogo, meu querido irmão, é o decreto dominical para essa geração agora, a grande prova, a grande tribulação. Mas o plano de Deus não é massacrar-nos ou destruir-nos, o plano de Deus é levar-nos à perfeição absoluta dentro da nossa esfera humana, a uma pureza completa e a uma santificação. Glória a Deus. Por isso que nós vamos agora, em outro tema, estudar bem, com detalhes, o capítulo 12 do livro de Daniel, que fala que se levantará Miguel, o grande príncipe, e haverá tribulação tão grande como nunca foi desde que existe gente sobre essa terra. E disse claramente no capítulo 12, meu querido irmão, como resultado desta grande tribulação, o povo de Deus será purificado, embranquecido e será santo, será limpo.
Disse que os ímpios não podem entender essa obra. Por isso, meu querido irmão, nós lemos tantos textos hoje, tanto na Bíblia como no Espírito de Profecia, mencionando que Deus agora quer levar-nos a uma completa purificação. O Conflito dos Séculos, página 514, e diz assim esse livro, Conflito dos Séculos, página 514. Satanás assaltou a Cristo com as suas mais cruéis e sutis tentações. Foi, porém, repelido em cada conflito. Aquelas batalhas foram travadas em nosso favor. Aquelas vitórias nos tornam possível vencer. Aqui está o segredo, aqui está a receita para a vitória do remanescente. Nós não podemos alcançar a vitória por nós mesmos. Diz assim que todas as vitórias de Jesus no meio do conflito, da guerra, da batalha contra o Satanás, eram para respaldar a nossa vitória. Porque, meu querido irmão, aqui continua dizendo, Cristo dará força a todos os que a busquem. Jesus nos vai comunicar o Espírito Santo, que nos vai capacitar para sermos vitoriosos. Disse, sem o consentimento próprio, ninguém poderá ser vencido por Satanás. Sem o consentimento próprio, o tentador não tem o poder para governar a vontade ou forçar a alma a pecar. Satanás não tem esse poder. Pode angustiar, mas não contaminar. Pode causar agonia, mas não aviltamento. O fato de Cristo ter vencido deve incutir em seus seguidores coragem para combater e varonilmente na peleja contra o pecado e Satanás. Glória a Deus por essa luz. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos órfãos, nós não fomos abandonados. Nós, meu querido irmão, temos que agora lutar para vencer. O inimigo está derrotado, o mundo já está nos seus dias contados. O único inimigo que ainda está com os olhos abertos, que está vivo, é o eu. O apetite descontrolado, o apetite pecaminoso. Por isso, meu querido irmão, nós estamos pregando a reforma pró-saúde de uma maneira como nós encontramos na palavra, na Bíblia e no Espírito de Profecia. E hoje, meu querido irmão, agora, não estamos preparados. Por isso que nós agora devemos pedir perdão a Deus da nossa rebelião como pessoas, cristãos, como família e como igreja. A serva do Senhor tem um texto na página 628, Conflito dos Séculos, que diz assim: o tempo de angústia, como nunca houve, está prestes a manifestar-se sobre nós e necessitaremos de uma experiência que agora não possuímos e que muitos são demasiado indolentes para obter. E claro que a igreja não nos ensina, nós estamos tão ocupados com o mundo, não temos tempo de ler, estudar e aprender. Então agora diz assim que nós não temos essa experiência e a hora de angústia, de prova, de conflito vem sobre nós e diz assim que muitos são demasiados indolentes para obter. Pois eu tenho muitos amigos, muitos irmãos, muitos familiares em Brasil e também tenho amigos em outras partes do mundo que falam português. E eu vejo que existe uma debilidade muito grande, uma fraqueza muito grande entre nós, e nós estamos empurrando o tempo, pensando que Deus é uma criança que vai lá na frente, vai dizer, tá bom, eu vou te esperar. E muitos de nós não vemos que a ampulheta do tempo já está terminando a graça, está acabando a oportunidade. Por isso aqui a serva do Senhor disse assim, que necessitamos de uma experiência que agora não possuímos. E meu querido irmão, aqui diz assim um alerta, uma exortação. Dá-se muitas vezes o caso de supor maior angústia do que realmente o é. Não se dá isso, porém, com relação à crise diante de nós. A mais vívida descrição não pode atingir a grandeza daquela prova. Uau! Por isso, meu querido irmão, eu estou lendo esses livros, a Bíblia Sagrada nos deixa bem claro o conflito dos séculos. E essa página 628, se eu tivesse ainda muito tempo, continuaria lendo esse
todo esse capítulo, somente um pequeno texto mais assim. Agora, enquanto nosso sumo sacerdote está a fazer expiação por nós, agora, escuta, agora devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Uau, pastor, você vai dizer, eu nunca escutei isso de maneira tão clara. Mas está claríssimo, e eu não estou aqui inventando, você tem que buscar o livro, conferir, ler a Bíblia, ler o Conflito dos Séculos, porque disse agora, não é amanhã, ou no ano que vem, ou daqui 10 anos. Agora devemos procurar tornar-nos perfeitos em Cristo. Mais claro, nem a luz do sol do meio-dia. E diz assim mais aqui, nem mesmo por um pensamento poderia nosso Salvador ser levado a ceder ao poder da tentação, nem pensamento, e Satanás encontra nos corações humanos algum ponto em que pode obter apoio, algum desejo pecaminoso é acariciado, por meio do qual as tentações asseguram a sua força, mas Cristo declarou de si mesmo, aproxima-se o príncipe desse mundo e nada tem em mim, João 14:30. Satanás nada pôde achar no Filho de Deus que o habilitasse a alcançar a vitória, tinha guardado os mandamentos do seu Pai e não havia nele pecado que Satanás pudesse usar para a sua vantagem. Agora escuta isso. Estava falando de Jesus, mas agora vai falar de nós. Disse, essa é a condição em que devem encontrar-se os que subsistirão no tempo da angústia. Meu querido irmão, esta obra é tão grande, tão importante, e nós estamos deixando o tempo acabar e não temos dedicado o nosso tempo a alcançar essa perfeição. Então, meu querido irmão, aqui nós encontramos que Deus agora está chamando o seu povo para que possamos realizar essa obra. Temos que começar com os nossos pensamentos, como mencionou aqui claramente, nem por pensamento Jesus foi levado a pecar. Por isso, meu querido irmão, eu creio que o meu tempo já está acabando para esse vídeo. Aqui diz na página 424 desse material, o Conflito dos Séculos, diz assim, o povo, porém, ainda não estava preparado para encontrar-se com o seu Senhor. Isso está falando do povo melerita, naquele tempo. E diz assim, havia ainda uma obra de preparo a ser por eles cumprida. Esse movimento melerita se vai transformar no movimento adventista e eles têm que entender que existe uma obra que ainda está pendente, que está no vazio, que tem que ser feita. E qual vai ser a obra? Ser-lhes ia proporcionada luz, dirigindo-lhes a mente ao templo de Deus no céu, e ao seguirem eles, pela fé, ao sumo sacerdote em seu ministério, ali novos deveres seriam revelados. Quer dizer que no lugar santíssimo existe uma obra que os meleritas não puderam compreender. Os cristãos do tempo anterior a 1844 não podiam entender, porque era uma obra que não era para eles, para aquele tempo. Esta obra deveria ser dada especificamente para o povo do tempo do fim, de 1844 para cá. E qual seria a obra, meu irmão? Diz, outra mensagem de advertência e instrução deveria dar-se à igreja. Os que estiverem vivendo, agora eu vou à página seguinte, porque eu não estou lendo em sequência, página 425, o Conflito dos Séculos. Eu falo a página porque muitos buscam para confirmar, e isso é bom. O capítulo, quando começa o julgamento divino, página 425. Os que estiverem vivendo sobre a terra, quando a intercessão de Cristo cessar no santuário celestial, deverão, sem mediador, isso é importante, nós temos um protetor nessa hora, não mediador. Diz assim, deverão, sem mediador, estar em pé na presença do Deus Santo. Suas vestes, sua roupa, não? Devem estar imaculadas, o caráter liberto do pecado. Uau, que solene! O caráter liberto do pecado, pelo sangue da aspersão. Agora escuta que vai confirmar, e com isso nós vamos terminar. As duas partes,
Vamos ler com calma. Mediante a graça de Deus, número 1. Mediante a graça de Deus, número 1. E, número 2, seu próprio esforço diligente. Seu próprio esforço diligente. Devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Qual era a luz que deveria ser encontrada no lugar santíssimo? Qual a luz que o povo de Deus deveria ter de 1844 para o tempo do fim? É uma vitória completa que Deus quer dar à igreja, aos pastores, aos líderes, aos oficiais, a todo membro da igreja, meu querido irmão. E disse, enquanto o juízo de investigação prosseguir no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Agora eu dou ênfase na terra, porque todos os pastores estão pregando assim. Jesus está purificando no céu, no santuário celestial, os nossos pecados. Está certo, não está errado. 100% correto. Mas agora qual é a obra que nós, ao mesmo tempo que Jesus está trabalhando por nós lá no céu, devemos fazer na terra? Pois ficou claro, é uma obra que pelo nosso próprio esforço, a graça de Deus é o motor, mas existe também a parte humana, é a conjugação, a combinação do poder divino com o esforço humano. E disse claramente, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de pecado entre o povo de Deus na terra. Essa obra é a mais claramente apresentada. Essa obra é mais claramente apresentada nas mensagens do capítulo 14 de Apocalipse. Eu creio que ficou claro, meu querido irmão, o tema de hoje. Essa obra é uma obra solene. Eu li lá em Efésios 5 que Jesus, Ele quer a esposa limpa, perfeita, santificada, uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula. Essa igreja agora deve ser você e deve ser eu. Devemos vencer agora até os pensamentos, nem nos pensamentos Satanás já não pode mais nos derrotar, para que nós possamos ser parte desse remanescente, desse obreiro da 1ª hora que Deus quer selar com poder para pregar a verdade nesse mundo caído. Meu querido irmão, eu poderia continuar, mas eu creio que o tema ficou muito claro nessa meditação de hoje. Que Deus te abençoe muito, a você, a tua família, a tua igreja, e que nós possamos preparar-nos para essa hora de crises, essa hora de tempo de angústia como nunca houve, e ser um instrumento nas mãos de Deus. Passa a voz sobre essa página de internet, sobre esses vídeos, para que muitas pessoas possam ser iluminadas com esta mensagem. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Querido Pai, glória ao teu nome, Senhor, por esse plano de excelência para o teu povo, para a tua igreja. Não aprendemos no passado, Senhor, mas hoje nós queremos vir humildes aos teus pés e pedir perdão, porque nós estivemos brincando com o pecado e com Satanás, e hoje, Senhor, vemos o grande perigo que estamos de perder para sempre essa luz e essa oportunidade para o reino dos céus. Abençoa meu irmão, minha irmã, que estão levando a sério, Senhor, o estudo da tua palavra. Cuida-nos, Senhor, para que nós não nos desequilibremos para o fanatismo e para o esforço humano, e que Jesus, com a sua justiça, possa apresentar-nos perfeitos, para que sejamos um instrumento nessa hora nas tuas mãos, a trazer a luz para o mundo. Abençoa-nos e guarda-nos, pedimos em nome de Jesus. Amém. Metroevangelización 3000. En la Biblia encontramos el gran desafío evangelístico que han representado las ciudades a quienes desean hacer suya la orden de ir y predicar el Evangelio. En la actualidad, la mayoría de personas viven en las grandes metrópolis. Debemos aceptar que hoy podemos predicar a cientos, miles y millones de personas que están a nuestro alrededor. Y esto lo podemos hacer con planes muy abarcantes que nos desafíen a una obra mayor. Ya están listos los peces, ya están listas las redes, solo faltan los pescadores. Presentamos Metroevangelización 3000. Todos pueden hacer algo en esta obra. En estas reuniones hogareñas presentamos a Cristo a las familias
Metro Evangelización 3000, donde más de 125 ciudades serán impactadas por el mensaje de salvación de la verdad presente. Únete, acércate y forma parte de este magno evento. Abre tu hogar y sed de gran luz. El Señor está esperando por ti.